Você tem sonhos e projetos? Mais do que isso, você tem conhecimento dos sonhos e projetos de Deus para a sua vida? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, com base na história de José. Eu tenho certeza que a conversa que nós vamos ter aqui é um tanto quanto diferente e disruptiva com relação àquilo que nós comumente ouvimos acerca desse personagem bíblico. Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Bom, eu já anunciei que eu vou falar sobre José, e falando de sonhos, a gente logo já lembra de José, e José é um personagem que dispensa apresentações. É um dos filhos de Jacó com Raquel, o primeiro dos dois que ele teve com Raquel, e por Raquel ser a mulher que Jacó amava, Jacó tinha um apreço especial por José. Mas se tratando também por ele ser o filho caçula, o filho mais jovem até nascer Benjamim. Mas fato é que Jacó tinha um apreço por seu filho José, e isso já incomodava os demais filhos de Jacó, irmãos de José. Eles olhavam para José como o queridinho do papai. E essa situação só piora quando José tem os conhecidos sonhos que nós muito bem conhecemos. Um deles, ele vê 11 feixes se curvando ao redor do feixe dele no campo, e no outro ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante deles, o que eles entendem ser uma clara projeção acerca do futuro de José, e isso faz, como eu disse, com que os irmãos de José se enfureçam ainda mais. Ora, você acha que vai governar sobre nós, né? E até Jacó vai dizer isso. Ora, você acha que seus irmãos, eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Porém, com relação a Jacó, o texto diz que ele guardava todas essas coisas no seu coração. Você já conhece tudo isso que eu estou falando? Eu só estou contextualizando com o intuito de dizer o seguinte. Talvez você já ouviu alguém dizer, com base na história de José, algo semelhante a isso. Deus vai realizar os seus sonhos. Como Deus realizou os sonhos de José, Ele vai realizar os seus também. Porém, se você ouviu esse tipo de discurso, de pregação, e acreditou e disse, eu tomo posse dessa palavra, como Deus falou comigo, enfim. Eu não quero ser estraga-prazeres, mas eu sinto informar que essa interpretação do texto não é a mais correta possível. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte, que a ideia que nós temos de sonho hoje, a forma como nós usamos a palavra sonho hoje, é diferente do que nós estamos vendo aqui no texto bíblico. Por exemplo, as pessoas dizem o seguinte, o meu sonho é ir viajar para Disney. Ela está usando a palavra sonho para falar de uma projeção que ela tem para o futuro, de uma meta, de um objetivo que ela tem para realizar. Certo? O meu sonho é ganhar valor X por mês. Ela está falando de uma projeção que ela tem para o futuro. Certo? Não é nesse sentido que a palavra sonho é empregada na história de José. José teve um sonho, literalmente. Ele dormiu e sonhou. Ele teve um sonho no sentido mais literal dessa palavra. Certo? Então dizer que Deus vai realizar os nossos sonhos. Diga-se de passagem, projeções para o futuro. Porque Deus realizou os sonhos de José. É no mínimo uma incoerência, porque nós não estamos falando das mesmas coisas. Projeção para o futuro é uma coisa. Dormir e ter um sonho é outra coisa.
certo? Embora a palavra seja a mesma, que a gente comumente usa, mas estamos falando de coisas distintas. Mais do que isso, José não sonhava com nada disso. José não sonhava com governar sobre seus irmãos, por favor. Ele já desfrutava de uma posição de muito privilégio dentro da casa de seu pai. Provavelmente para José aquilo era o máximo de elevação que ele chegaria. E ele estava muito bem com isso, ele estava feliz. José tinha 17 anos nessa época, quando ele teve esse sonho. Ele era um garoto de 17 anos que já governava sobre os irmãos mais velhos com relação ao trabalho no campo e com os rebanhos e tudo mais. Então, para ele já estava no topo. E outra, ele era o queridinho do papai. Ele ganhou uma roupinha diferente do pai dele. Para ele estava no ápice da existência dele. E José era um garoto jovem, simples, que desfrutava de toda a regalia que seu pai podia lhe dar. Imagino eu, me parece, que José não tinha capacidade, tanto pela sua idade, quanto pelos privilégios que ele desfrutava. Ele não tinha tantas projeções assim para o futuro. Certo? E aqui subentende-se o seguinte, que o sonho que José teve não era de José. O sonho que José teve era o sonho de Deus para a vida dele. Como eu disse, provavelmente José não tinha capacidade de ter essas projeções para o futuro. Ele não imaginava esse tipo de posições e grandeza, os outros se curvando diante dele, ele não imaginava isso. Ele era apenas um garoto que desfrutava de todas as regalias que seu pai podia lhe dar. Ele nem tinha capacidade de pensar sobre isso ainda. Ele era muito jovem, ele não pediu para ter esses sonhos. Não era a projeção dele, ele foi dormir e teve. E tanto é verdade que José era inocente nesse nível, que ele vai lá e conta para os irmãos que já não iam com a cara dele. Tão inocente que ele era. Então José não pediu para ter esses sonhos. Deus lhe entregou e lhe confiou esses sonhos. Porque não eram sonhos de José. Eram sonhos de Deus para a vida dele. E aqui nós precisamos entender um princípio na interpretação bíblica. Que se a explicação muda, a aplicação também muda. Se o sonho de José não era uma projeção particular dele para o futuro, e se o que a gente chama de sonho de José, na verdade, não era de José, era o sonho de Deus para a vida dele, eu já não posso aplicar da forma que eu citei no início. Olha, porque Deus realizou o sonho de José, ele vai realizar o seu sonho. Essa aplicação não cabe mais. Qual é a aplicação mais legítima, então? Que o Senhor irá realizar na sua vida, na minha vida, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para nós. Eu vou repetir isso. Deus, o Senhor, Ele não tem compromisso. Em primeiro lugar, é importante dizer, Ele não tem compromisso com as minhas próprias projeções para o futuro, com os meus sonhos muitas vezes individualistas, muitas vezes mesquinhos, muitas vezes visando apenas o meu próprio bem, visando apenas o meu próprio umbigo. Deus não tem compromisso com esses sonhos. Deus não tem obrigação de realizar esses sonhos, de cumprir minhas projeções mesquinhas e muitas vezes pecaminosas para o futuro. É algo semelhante que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. O viajante estranho aparece, se aproxima deles, que nós sabemos onde que era Jesus, e diz, por que vocês estão tristes? Eles respondem mais ou menos o seguinte, não, você não ouviu o que aconteceu em Jerusalém? Um homem chamado Jesus, poderoso em palavras e obras diante de Deus e dos homens, nós achávamos que seria ele, que derrubaria o reinado de Roma e tudo mais. Ora, Jesus nunca prometeu isso, Jesus sempre disse, meu reino não é desse mundo.
mas eles fizeram projeções. Eles disseram, nós achamos que seria ele. Mas Jesus nunca prometeu isso. Então, primeiro, Deus não tem compromisso com as nossas projeções para o futuro. Deus não tem a obrigação de realizar os meus próprios sonhos individualistas, mesquinhos, que visam apenas o meu próprio bem. Agora, Deus irá sim realizar. Pega essa palavra que é para você. Deus irá sim realizar todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para você. Traduzindo isso, Deus irá realizar e fazer cumprir o propósito dele para a sua vida. José, sonhando com os irmãos dele se curvando diante dele, não era algo da soberba do coração dele. Fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. Fazia parte do sonho de Deus para a vida dele. E se isso não acontece, provavelmente muita gente ia morrer de fome. Você conhece a história. E o próprio José mais à frente para reconhecer isso. Os irmãos vêm pedir perdão, olha só, veja bem, José e tal. Depois que Jacó morre, né, eles pensaram, agora o pai morreu, ele vai vir para cima da gente. Olha, aquilo que vocês fizeram para mim, agora vocês vão ver uma coisa. Né? E José diz, não, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar de vocês. Porque o mal que vocês fizeram para mim, não foi vocês, foi Deus que preparou tudo isso. Foi Deus que me trouxe para esse lugar para salvar a vida de muita gente. Então deixa eu lhe dizer algo. O Senhor irá realizar. Pega essa palavra para esse ano. O Senhor não tem compromisso. Em primeiro lugar, o Senhor não tem compromisso com as nossas próprias projeções para o futuro. Mas o Senhor irá realizar todos os sonhos e projetos que Ele mesmo sonhou para nós. Tudo aquilo que está alinhado com a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas irá se cumprir. Embora eu precise ser honesto, isso não significa dizer que será fácil. Porque nós sabemos toda a trajetória de José e por onde ele passou. Eu preciso ser honesto com você. Todos nós conhecemos, como eu disse, a história de José dispensa apresentações. Todos nós sabemos por onde José teve de passar. Todos nós sabemos o que José enfrentou. Todos nós sabemos a traição dos irmãos jogando na cisterna, depois vendendo ele como escravo. Depois vai para casa de Potifar, ele pensa, agora está tudo bem, agora está tudo certo. Agora eu estou trabalhando, Deus está me abençoando. Deus está me prosperando. Aquela mulher endemoniada inventa de querer deitar com ele. Calunia, ele vai parar na prisão injustamente, porque ele na prisão, injustiçado, é usado por Deus. Ele na prisão, injustiçado, interpreta sonhos. Do padeiro e do copeiro, e quando eles vão falar do sonho, ele diz, Deus pode dar a interpretação do sonho. Aí depois, no capítulo seguinte, o faraó chama ele. Diz, pois é, fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Ele diz, não, eu não interpreto nada. Deus pode dar ao faraó a interpretação dos sonhos e uma resposta de paz. Quem sabe se eu estivesse ali presente, eu perguntaria, que Deus, José? Que Deus dará a interpretação a faraó? O Deus que permitiu que seus irmãos o traíssem e jogassem numa cisterna, depois o vendessem como escravo, e depois quando você estava na casa de Potifar, que pode ter pensado que agora estaria tudo bem, pois Deus estava abençoando e prosperando o trabalho das suas mãos, aquela mulher resolve desejar se deitar com você, calunia você, e você vai parar na prisão injustamente, e mesmo na prisão, José é usado por Deus e atribui a Deus a interpretação dos sonhos. E um capítulo depois disso, ele está diante do faraó, dizendo que Deus, de novo, daria a interpretação dos sonhos a faraó. Você consegue perceber que é um elemento inquebrável na vida de José? A fé de José é uma fé inquebrável. A fé de José é uma fé inabalável. Então, para nós fecharmos e amarrarmos tudo isso, eu tenho certeza e convicção que o Senhor, primeiro, não tem compromisso com suas projeções para o futuro, mas realizará e fará cumprir
todos os sonhos e projetos dele, do Senhor, para a sua vida. Mas também preciso lhe informar e dizer que a trajetória para chegar até o cumprimento desse propósito e a realização desses sonhos não será fácil. Mas se você permanecer com a sua fé, certeza, esperança e convicção inabaláveis no Senhor, toda essa sua trajetória de sofrimento, de renúncias, de coisas mal resolvidas, de coisas que você não entendeu, que você não sabe por que aconteceram como aconteceram, tudo isso fará sentido. Porque no final da história de José, quando seus irmãos vêm falar com ele, ele diz: fiquem tranquilos. Não foram vocês que me fizeram mal, mas foi Deus que permitiu que assim acontecesse, para que o propósito e a vontade de Deus se cumprissem e se estabelecessem. Receba essa palavra no seu espírito. Todos os percalços, as lutas, as dificuldades, as adversidades que você está vivenciando, chegará o dia que tudo isso fará sentido. Todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as renúncias, todas as noites mal dormidas, tudo isso fará sentido. E você verá que o resultado de tudo isso glorificará o nome do Eterno. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.